Cris, qual a sua opinião, por favor? Olha, Carla, eu acompanho já há bastante tempo o quadro político institucional chileno. Tive como observador eleitoral nas eleições do Chile, pude acompanhar bem como se deu esse debate ao longo do processo eleitoral. Lá nós temos uma característica muito peculiar, um pouco diferente do Brasil, que é essa grande divisão social entre esquerda e direita, que nos últimos anos nós até temos percebido de uma forma mais aguda por aqui, mas que antigamente não se via, com tanto, nos últimos 20, 30 anos não se via de uma forma tão acentuada. No Chile não, no Chile essa divisão sempre se manteve acentuada, mesmo depois da ditadura Pinochet. E agora, nos últimos 3 anos, nós tivemos uma sucessão de fatos... A divisão que você diz de pessoas que defendiam o governo militar e das esquerda e direita. De partidos socialistas. No Brasil, nós passamos aí uns 30 anos... Sim, muita gente defende, porque foi um governo que a economia decolou, né, o governo Pinochet. Então você tem essa dualidade muito forte. E aí é interessante que nos últimos 3 anos nós tivemos os estagidos sociais, né, que foram grandes manifestações sociais e muitos conflitos e tudo mais, que acabaram redundando na Constituinte, no processo constituinte, na eleição de constituintes, uma constituinte que até por conta daquele momento era um governo de direita, do Sebastião Pinheira, que vinha muito mal na economia e tudo mais, então por conta daquele momento se elegeu uma constituinte majoritariamente de esquerda. E com isso, você vê que essa constituinte acabou caminhando para pautas, como bem dito pelo candidato Ciro Gomes agora de pouco no programa Pânico, pautas identitárias, pautas que vieram a discutir questões antigas da sociedade chilena e tudo mais, mas que acabaram deixando de lado os anseios das classes médias urbanas, os anseios do dia a dia da população chilena, os anseios que acabaram por levar à própria realização da Constituição. Isso já redundou numa quedazinha da esquerda, mesmo no momento de eleição do Boric. Porque, não sei se vocês vão lembrar, mas o Boric, que num primeiro momento estava isolado em primeiro lugar, acabou perdendo as eleições em primeiro turno para o Cast, que era o candidato da direita, e só no segundo turno, com uma união de forças, acabou conseguindo se eleger presidente do Chile. Foi apertado ali. Foi apertado no segundo turno. Impressionante, né? Como alguns países estão tão polarizados, né? Exato. E aí, o socialismo tomou força nas faculdades, nos jovens, né? Nos sindicatos, nesses movimentos de massa, e os mais velhos que experimentaram o regime militar, que teve crescimento, apesar de ter, claro, alguns erros, como o socialismo também teve, né? Mas matando muito menos. E aí agora as sociedades todas estão muito polarizadas e muito divididas, né? Exato. E no Chile... ruim, porque aí o discurso diminui, né? E no Chile, especialmente, isso já foi se demonstrando, esse enfraquecimento. E é complicado um governo iniciar o seu mandato num viés de baixa. Né? Porque se nós formos olhar a realidade da Constituinte para a realidade da eleição presidencial, o governo Boric ele começou num viés de baixa. Então o governo tem que pedalar no bom sentido, né? Pedalar Vamos lembrar da Dilma. Não, e olha, eu tenho uns dados aqui de arrepiar os cabelos. O país está entrando em recessão. 9,7%, 9,75% de taxa de juros, a maior em 24 anos. E o FMI acaba de liberar um crédito de 18,5 bi de dólares para o país, para ele não afundar de uma vez. Complicado, hein, Dani? Você que relações internacionais, o socialismo lá começou mal, começou com o pé esquerdo. Começou com o pé esquerdo mesmo. Literalmente. Bom, não é para se dar risada, não é mais... infelizmente, o que ocorreu, né, não é só uma derrota, né, para a Constituição, com relação à Constituição, né, chilena, mas o Boric também entendeu que foi uma derrota com relação ao seu próprio governo. Né? Sim, agora... o que era a principal pauta. Exatamente, tanto que agora ele já está anunciando que vai fazer uma reforma ministerial. Né, vai trocar os seus ministros, porque viu ali, não foi só a questão da própria Constituição, mas a forma como ele está governando. Perderam a oportunidade de fazer um projeto de país,
Não é como o próprio Ciro falou ali, bom, ficaram perdidos nas firulas identitárias, não é, em questões enfim, que podem ser tratadas de uma outra forma, não dentro de uma Constituição. Esse não é o espaço. A Constituição é exatamente isso, é a visão do país e não de determinados grupelhos. Né? Infelizmente foi isso que aconteceu, mas nós também temos sempre de respeitar a decisão daquele povo. Por que você diz infelizmente? Porque, como assim, infelizmente? Porque a gente sempre quer que o país esteja numa direção. Não é, dizendo, não, nós estamos apoiando. Essa polarização, eu vejo, sim, infelizmente, não é como ocorre no nosso país, como ocorre em outros países da América Latina, como prejudicial. Mas imagina, bom, se todos estiverem seguindo, mesmo que a gente possa avaliar aqui depois, essas não são decisões adequadas, não é? Mas se o país está pacificado, é muito melhor da gente conseguir encontrar soluções, não é, do que quando a gente está verificando polarização. Mas que, no caso, a gente não pode nem falar em polarização, porque foi mais de 60% rejeitando a Constituição. Não é? Então, ali tem um diálogo, não é? Na verdade, uma definição clara da sociedade chilena. Nós não queremos esta linha que está sendo proposta. Nós queríamos, sim, uma nova Constituição, um projeto de país, o que não foi apresentado. Ele tá... Aí começa mal, né? Porque era a principal pauta dele, mudar a Constituição. Agora são 2h34. Vou passar para o Léo. Léo, ele já tinha uma reunião hoje marcada para o dia seguinte, antes do resultado da votação, né? O que você acha que vai ser discutido? Você acha que ele vai trocar realmente o ministério? Vai se reunir de novo para propor uma nova Constituição? Não, porque o país também não pode parar, né, para ficar fazendo Constituição. Não, mas certamente ele vai propor. Inclusive, ele já prometeu, ele vem se reunindo com as lideranças partidárias da Assembleia Chilena e vem tratando desses meandros, porque é muito curioso, né? Inclusive, a Carla comentou aqui a respeito justamente da polarização, né? Mas a polarização, ela vem ocorrendo em toda a América Latina, aliás, em todo o mundo, mas vamos estampar a América Latina porque é de forma bastante acentuada. Todos os resultados, a esquerda vem ganhando todos os governos nas últimas eleições, mas é bastante apertado. Então a polarização, a sociedade está muito dividida, seja na Bolívia, seja na Colômbia, que agora é o primeiro governo de caráter progressista da história da Colômbia, aqui no próprio Brasil. Isso se dá por um simples fator, que é a crise do capitalismo, a crise do neoliberalismo. Vários autores do século XIX, inclusive Marx e outros também liberais, tratavam dessa questão da crise do capitalismo. E quando existe esse tipo de crise do capitalismo, existem certas lideranças e candidatos liberais, como no próprio Brasil, a Terceira Via, a Simone Tebet e outros candidatos liberais, acabam perdendo força para a ascensão da esquerda e para a ascensão da extrema-direita, que faz dicotomia, e aí elas acabam fazendo essa dicotomia entre si. Então agora, em relação a essa reunião... Existe direita também, né? Exatamente, existe direita. Não existe só... É importante ressaltar, não existe só a esquerda propriamente dita, né, comunista, revolucionária, e também não existe só a extrema-direita com traços fascistas, sim, e traços bastante preconceituosos, como tem no Brasil. Agora, é importante que a gente tenha uma direita liberal, uma direita democrática, uma direita que não fique vivendo de chavões, uma direita que respeite as mulheres, né, uma direita nesse sentido. E também uma esquerda democrática. Por mais que eu possa ter críticas ao presidente Lula, esse alinhamento com o governo Geraldo Alckmin, que é um homem de direita, foi um aceno para o mercado, foi um aceno para as instituições, foi um aceno para a comunidade internacional, e esse tipo de aceno precisa ser feito a fim de que nós tenhamos realmente um país unido. Essa polarização sem ideias, sem propostas, ela é odienta, e ela só serve para a elite brasileira que não está nem aí com o nosso país, que manda dinheiro para fora, que não se reconhece enquanto brasileira e que vive de especulação e rentismo. Então a gente precisa de uma sociedade unida e fora dessa polarização odienta e sem propostas, ideias e projetos. Isso é o discurso de estudante, né? E não tem crise no capitalismo. Na verdade, o que aconteceu foi uma ascensão do socialismo que entrou nas faculdades, nas escolas, não existe, Carla, de uma forma maligna mesmo. São autores liberais que falam isso, não sou eu. As cabeças das pessoas, contanto que os países capitalistas são que as pessoas têm melhor renda per capita, melhor
enfim, condições de trabalho, liberdade para falar, liberdade para trabalhar. Isso é verdade. Então você não pode falar com a boca cheia tanto que é tudo isso, porque não é isso que você está falando. Autores liberais também. E também não tem nada de fascismo. O fascismo, pelo visto, você nunca estudou para ver o que é. Eu vou apresentar para vocês o que é fascismo num vídeo que eu estou produzindo para o meu canal no Instagram. Opa. E o que é genocídio também. Que essas palavras têm sido usadas de forma recorrente, imprudente, criminosa no Brasil, sem efeito punitivo, né? Porque o PL entrou com um pedido junto à ministra, o STF, né? E a ministra Carmen Lúcia disse que não, pode chamar de genocida sim. Cris, você quer falar? Eu quero. Uma questão que é importante, que eu acho importante a gente destacar, né? Então, quando ganha uma determinada figura, ganha uma eleição presidencial, por exemplo, né, é natural que a gente olhe a fotografia de quem está na frente, de quem é um vencedor. Então, você olha, o Boric foi eleito presidente do Chile, o fulano foi presidente ali, o fulano Beltrano ali. Agora, na verdade, o Boric, ele se elegeu num segundo turno, onde a sua candidatura acolheu uma série de outros setores da política, do setor político chileno, que não são necessariamente com aquele pensamento de esquerda do Boric. Então, é importante deixar claro que, na verdade, quem ganhou, foi um discurso mais amplo. E o gestor público, ele tem que ter a consciência de que ele não está ganhando sozinho. É a mesma coisa, o exemplo que o Léo comentou agora, por exemplo, de Geraldo Alckmin, por exemplo. Olha, não dá, amanhã ou depois, Lula é eleito presidente da República, não dá para achar que existe uma hegemonia do modo de pensamento do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, se ele for eleito, vai ser dentro de uma coalizão e que tem que respeitar um posicionamento político de setores como Geraldo Alckmin e setores outros representados. Mesma coisa Jair Bolsonaro, mesma coisa em diversos países do mundo. Então, é importante a gente ver que os eventuais governos que acabam não compreendendo isso e Cris, fazendo com que desculpa te interromper, claro. Eu acho que esse aqui é o problema. Porque a gente consegue, no parlamento, no Congresso, que as forças contrárias entrem num acordo, por exemplo, para o caso do piso salarial, depois de muito debate, e aí o STF derruba numa canetada, é muito complicado. Isso não está acontecendo. Complicadíssimo. A presidencialismo de coalizão não está acontecendo. Por isso que cada um tem que estar no seu quadrado. Não dá para um poder entrar naquilo que é prerrogativa de outro poder. Né? É importante que o judiciário cumpra sua função adequadamente, com rigor tem que cumprir, mas dentro dos limites constitucionais. E é importante também que o parlamento e o executivo mostrem também uma posição sólida de que não vão admitir que suas decisões soberanamente tomadas sejam eventualmente retaliadas por um outro poder. Exatamente. A democracia está longe, né? A democracia, infelizmente, está caindo. E tem um detalhe importante, o Brasil nunca viveu um período de tanto tempo democrático. Então a gente tem que cuidar da democracia, da nossa democracia, entender que cada poder ele tem que ter a sua autonomia. Então eles não podem brigar, porque essa briga dos poderes interfere aonde? No povo. O povo que sofre. Agora, Gregor, só fazer uma observação. Sim. Veja como é interessante. O caso brasileiro, a gente está acostumado com o Brasil, mas o caso brasileiro ele tem uma série de nuances, né? Então o Brasil está vivendo... Sempre. Como sempre. A gente está sempre inovando. O Brasil está vivendo um período relativamente longevo de democracia, aí, seus 35 anos mais ou menos de democracia, de retorno à democracia, mas vejamos que nesse período, o único presidente da República que foi eleito e entregou o seu mandato, sua faixa presidencial para o sucessor e não foi preso, foi o Fernando Henrique. Por quê? Nós tivemos... Como é que é? Peraí, vamos lá. Nesses 35 anos... Sarney não foi eleito diretamente. Não foi eleito. Collor foi impeachmentado. Impeachment. Itamar, não foi preso. Não foi. Não, então, ou impeachmentado ou preso. Né? Depois vem Itamar era também vice e assumiu. Não, mas ele não foi eleito presidente. Sim, foi o presidente da URV. Depois vem o Fernando Henrique. Esse sim entregou sua faixa para o Lula. O Lula ficou os 8 anos, só que depois foi preso. Não, você errou. O único que foi preso foi o Lula. Os outros foram impeachmentados. Impeachmentados ou presos. E mesmo que foi preso, acabou solto. Então, o Brasil é o país do carnaval, meu amigo. Depois vem a Dilma impeachmentada. E nós tivemos Michel Temer cumprindo como vice-presidente. E agora Michel Temer foi preso, Bolsonaro. Foi preso. Ainda foi preso. Até o vice foi preso. Então vejamos que tem as suas peculiaridades no Brasil também, né?